Bem-vindo a mais um programa Está Escrito. Essa é a série Nisto Cremos e o tema de hoje é Unidade em Cristo. Mas será que Deus existe? Ou Ele é apenas uma energia? Como conhecer a Deus? Pensando em você, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Você pode ouvir no carro, no seu computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Ou através do nosso blog, novotempo.com/estaescrito. Você acredita que todos os caminhos levam a Deus? Será que isso é verdade? Será que a igreja onde você está frequentando é o lugar onde Deus quer que você esteja? No programa de hoje, Ivan Saraiva vai responder de maneira muito clara estas e outras questões. Se você alguma vez já fez, já ouviu ou já pensou em algumas dessas perguntas, você não pode perder. O Está Escrito de hoje está apenas começando. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série Nisto Cremos. Hoje, cremos na união em Cristo. O programa Está Escrito continua com a sua série Nisto Cremos, buscando entender os princípios, os alicerces do cristianismo. Hoje abordando um tema bastante importante e relevante para todos os cristãos: unidade. Eu tenho certeza que você em algum momento já teve a oportunidade de perceber as marchas para Jesus. São movimentos interessantes. Pessoas das mais diferentes denominações vão em um determinado local, numa determinada hora, e ali fazem uma grande marcha, uma grande caminhada. Milhões de pessoas se reúnem. Cantores das mais diferentes crenças estão ali e juntos enaltecem o nome de Jesus. Será que isso é ecumenismo? Será que isso é unidade? Se só existe uma Bíblia, se só existe um cristianismo, se só existiu um Jesus e essa diversidade religiosa é tão grande no meio cristão, como eu e você devemos nos posicionar? Devemos ir a uma marcha como essa ou não? Isso faz parte dos sonhos, dos planos de Deus para o cristianismo nos nossos dias? Esse é o caminho que Deus está usando para nos unir, essas grandes marchas, esses grandes movimentos? E eu vou além. Será que a igreja onde você frequenta é o lugar onde Deus quer que você esteja? Quando Jesus veio a essa terra, ele fez uma oração na quinta-feira, momentos antes de sua prisão. Essa oração é descrita no livro de João, no capítulo 17, no verso 21. E esse aspecto da oração eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Jesus disse assim: a fim de que todos sejam um, como é tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Veja, Jesus quer que sejamos um. A unidade faz parte do corpo de Cristo. Agora eu pergunto, você acha que essas marchas para Jesus, o ecumenismo é o meio pelo qual nós devemos nos unir? Qual é o fator agregador para estarmos unidos? É um só, a Bíblia. A unidade pode e deve acontecer. Nós devemos nos unir, mas devemos nos unir em torno da Bíblia. Nós devemos nos unir em torno da pregação do Evangelho. Sabe, são diversidades teológicas tão grandes que é impossível uma união nesse momento. Nós precisamos nos unir, sim, ao redor da palavra de Deus. No final dos tempos, queridos, só haverá duas classes de pessoas: aqueles que amam a Jesus e seguem as Sagradas Escrituras e aqueles que não seguem a Bíblia
e as verdades contidas aqui dentro. Por exemplo, você sabe que a TV Novo Tempo é uma TV para todas as pessoas de todas as religiões. Nós encontramos nessa TV algo extraordinário. Nós encontramos as pessoas, sabe, de crenças muito diferentes que vivem assistindo, aprendendo e crescendo na palavra de Deus. Pessoas também que começaram a guardar o sábado, por exemplo, como o dia do Senhor. Descobriram na Bíblia que esse é o 4º mandamento da lei de Deus e estão agora observando o sábado. Agora eu pergunto, como vamos nos unir com pessoas ou com denominações que não observam o 4º mandamento da lei de Deus? Ou, por exemplo, pessoas agora já aprenderam que não devem comer carne de porco, simplesmente porque é uma carne que Deus considera imunda para o alimento humano. Então, à medida que as pessoas vão descobrindo as verdades da palavra de Deus, aí sim, nós vamos nos unindo em um propósito. Deus quer que sejamos e que estejamos unidos? Sim. Como nos unimos? Através da palavra de Deus. Mas existem pessoas que até guardam o sábado, mas permanecem na igreja que ensina que não precisa guardar o sábado, dizendo assim, não, isso é uma fé pessoal, eu fico aqui guardando o sábado, observando, está tudo certo, é aqui que eu tenho os meus amigos, eu amo o meu pastor. Querido, isso está errado. Se você aprendeu verdades bíblicas e você está seguindo essas verdades bíblicas, você não pode permanecer frequentando uma igreja que ensina o erro ou que não ensina a verdade. Deus espera que você tenha a coragem de tomar uma decisão. E nesse momento, hoje, eu quero convidar você a se unir a mim e a mais 17 milhões de pessoas que já saíram de suas igrejas para formar um único povo que segue a Bíblia, somente a Bíblia e nada mais do que a Bíblia. Você que entendeu que os milagres não definem se uma igreja é de Deus ou não. Se você já entendeu que existem pessoas e igrejas bem intencionadas, pessoas sinceras, pessoas verdadeiras, mas que nesses lugares eles não estão ensinando verdadeiramente a palavra de Deus, eu tenho um convite para você. Aliás, esse convite não é meu, é um convite da Bíblia. Saia do lugar de onde você está e reforce as fileiras de um povo que quer anunciar a Bíblia, somente a Bíblia e nada mais do que a Bíblia. Você também tem sede e fome de justiça? Você também quer anunciar a verdade plena do Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo? Então eu convido você a se unir à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Talvez você não conheça tão bem a Igreja Adventista. A TV Novo Tempo é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para você ter uma ideia, a ONU reconhece 230 países e territórios do mundo. Destes, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está presente em 208 países com mais de 17 milhões de membros. São 130 mil igrejas, 16 mil pastores como eu, pregando em 890 idiomas, línguas e dialetos. São 167.440 escolas, 1.470.000 alunos pelo mundo. São 160 hospitais, 24 indústrias de alimentos saudáveis, 63 editoras e só na América do Sul são 8 TVs e 78 rádios. Tudo isso para anunciar a verdade bíblica da palavra de Deus. Sabe, a Igreja Adventista tem uma característica que me faz ser pastor nessa igreja e não em outra. Ela segue a Bíblia, somente a Bíblia e nada mais do que a Bíblia. Se essa igreja em algum momento se desviar para a esquerda ou para a direita, eu saio dela. O meu compromisso é com a Bíblia e não com a igreja. Mas quando eu vejo uma igreja que segue a Bíblia, somente a Bíblia e nada mais do que a Bíblia, sabe o que eu vejo? A prosperidade para a pregação do Evangelho, onde as pessoas estão ouvindo as verdades bíblicas de uma maneira clara. Sabe, a mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia não é uma mensagem popular. Ao contrário disso, é uma igreja que ensina as verdades bíblicas que são totalmente impopulares. No livro de Efésios, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 5, existem textos importantes para a nossa reflexão. Ali diz assim: rogo-vos, pois, eu,
preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança, e da vossa vocação há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Você percebeu? Há uma só mensagem, há um só corpo, uma só esperança. E nós encontramos isso na Bíblia. Querido, se a Igreja Adventista do Sétimo Dia não pregar somente a Bíblia, não venha para essa igreja. Mas se você estudar a Palavra de Deus e descobrir que essa igreja segue o que está aqui dentro, então é seu dever diante de Jesus sair de onde você está, por mais confortável que seja, por mais amigo das pessoas que você seja, por maiores que sejam os seus cargos dentro da sua igreja, e você deve se unir a esse povo. Nem sempre eu fui adventista. Houve um período da minha vida onde eu praticamente não tinha religião. Mas quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a procurar e perceber as doutrinas de todas as igrejas que eu podia entrar em contato. Mas sabem, eu cheguei a uma conclusão. Essa igreja defende e ensina o que a palavra de Deus diz. Podemos e devemos sim sermos um. Esse é o plano de Deus. Mas isso, querido, nada tem a ver com ecumenismo. Ecumenismo é acharmos que todos os caminhos levam a Deus, mas não levam. Quero fazer uma pergunta para você agora. Todos os caminhos levam você para sua casa? É claro que não. Agora, como podemos imaginar que todos os caminhos devem nos levar para Deus? Todos os caminhos não nos levam para Deus. Foi Jesus quem disse em João 14, verso 6 o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Percebeu? Artigo definido, eu sou o caminho. Só existe um caminho para chegarmos a Deus e para chegarmos ao céu. E esse caminho é Jesus. Você precisa viver como Jesus viveu. Você precisa estudar o evangelho que Jesus inspirou para que você possa ter a certeza de estar no caminho certo. O meu desafio é que você se una a um povo que escolheu viver a vontade de Deus descrita na sua palavra. Nós queremos o ecumenismo? Não. Sabe por quê? Porque unidade de igreja não é ecumenismo. Nós precisamos e devemos viver uma só fé, um só batismo, há um só corpo de Cristo, uma só doutrina. Então nós precisamos nos unir ao redor da palavra de Deus. Ecumenismo é todos estarmos pensando de maneira diferente, mas todos ainda assim unidos. Nós não podemos nos unir apenas pela simpatia. Precisamos nos unir em torno da palavra de Deus. Tiago apresenta no capítulo 3 do seu livro, no verso 17 e 18 o seguinte: mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Nós precisamos buscar essa paz, mas nós devemos primeiro buscar a sã doutrina. E depois, como consequência, as coisas vêm em paz para você, para mim e para todos nós. Deus sonha com um só povo? Claro que sonha. Deus espera que haja uma única religião? Claro que sim. Agora, Ele sonha com a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Não. Ele sonha com a Igreja Batista, com a Igreja Católica? Não. Sabe qual é a Igreja de Deus? A Igreja que segue a Bíblia. Você precisa examinar a Bíblia. Você precisa buscar a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer ir até o Pai? Então você deve buscar Jesus. Você não deve buscar Maria, nem Pedro, nem Paulo, nem nenhum santo, nada. Jesus Cristo, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o único caminho. Então, uma vez que Jesus é o caminho, busque na Bíblia saber o que Ele espera de você, onde quer que você frequente. Eu frequento a Igreja Adventista do Sétimo Dia por uma única razão. Porque até onde a minha capacidade intelectual e teológica vai,
diz que essa igreja tem um compromisso muito, muito sério com a Bíblia. Eu poderia ser pastor em qualquer igreja, mas por que eu estou aqui? Pela convicção bíblica de que essa igreja prega a verdade, somente a verdade e nada mais do que a verdade. Mesmo que essa verdade não seja muito popular, mesmo que seja difícil as pessoas aceitarem as verdades bíblicas da maneira como estão escritas nas Sagradas Escrituras. Agora eu queria que você lesse comigo no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 10, outro verso bastante importante. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Você percebeu? Deus quer que tenhamos o mesmo pensamento, o mesmo parecer. É por isso que todos precisamos estudar a Bíblia. É por isso que nós convidamos sempre você a estudar a Bíblia. Você já assistiu a TV Novo Tempo? Já percebeu como nós aqui anunciamos estudos bíblicos feitos para todas as pessoas, de todas as crenças, de todas as denominações? Sabe por quê? Porque queremos que você aprenda na Bíblia, que você interprete por você e que você chegue às conclusões para que juntos possamos nos unir. Mas se você já percebeu que a sua igreja, ela ensina muitas verdades, mas não todas as verdades, então você é convidado por Deus para sair de onde você está e se unir a pessoas que querem formar um povo que segue as orientações do nosso Senhor Jesus Cristo. A base da nossa unidade é todos dizerem a mesma coisa, é todos pregarem a mesma verdade, o mesmo evangelho. Sabe, eu não sou ecumenista, eu não creio no ecumenismo. Agora, não ser ecumenista não significa que eu sou um exclusivista, pelo contrário, eu quero que todos estudem a Bíblia. Eu digo a você, não confie no que eu digo, não confie em que outros líderes religiosos falam. Eu digo, estude a palavra de Deus e viva os sonhos de Deus para você. O que não pode acontecer de maneira nenhuma é você estar em um lugar onde você sabe que não ensinam a Bíblia, onde simplesmente pregam a Bíblia, onde de vez em quando abrem a Bíblia e dizem, olha, Deus está me revelando que você tem que casar com fulano. Querido, Deus não se revela dessa maneira. Você precisa buscar a compreensão bíblica. Você precisa se despertar. Abra os seus olhos, abra a sua mente e faça isso lendo a Bíblia. Não precisa confiar em mim. Você não precisa confiar na TV Novo Tempo. Não precisa confiar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas, por favor, não fique simplesmente na ignorância por acomodação. Estude a palavra de Deus. Agora, eu tenho um convite para te fazer. Eu quero dizer assim, vá a uma igreja adventista, para você entender, para você compreender uma igreja que vive os moldes do cristianismo bíblico. Se você quer saber o telefone de uma das igrejas adventistas do Sétimo Dia, talvez a mais perto da sua casa, você pode nos ligar no horário comercial, no 0 operadora 12 21 27 3121. Se você ligar para esse número, vão informar para você a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais perto da sua casa. Ou você pode acessar o nosso site na internet, esperança.com.br. Bem no rodapé da página, você vai encontrar ali os endereços de esperança, endereços das igrejas adventistas do Sétimo Dia, e você vai descobrir uma igreja bem perto de você. É só clicar, anotar o endereço e fazer uma visita. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Você vai descobrir uma igreja simples, uma igreja bíblica, e vai descobrir uma igreja que não é perfeita, como qualquer coisa nesse mundo. Mas ali existem reunidos 17 milhões de pessoas ao redor do mundo, que só querem uma coisa, cumprir a vontade de Deus. Você está comigo nessa? Você também quer fazer a vontade de Deus para a sua vida? Estude a Bíblia. Converse com Jesus. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus está incomodando algumas pessoas nesse momento, dizendo, olha,
Você precisa estudar a Bíblia, porque o lugar onde você está não é o lugar onde eu quero que você esteja. Eu estou sendo muito direto no programa de hoje, porque algumas pessoas precisam desse convite, desse apelo, desse desafio. Deus espera que você estude sua palavra, que você viva os seus princípios e preceitos e que você tenha a coragem de, se necessário, mudar até mesmo de igreja. Diga sim à unidade. Busque a unidade na palavra de Deus. Eu tenho certeza, Deus conduzirá você, porque Jesus continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Nesse momento, o Arautos do Rei irá cantar. Enquanto eles cantam, tome a sua decisão. Estude a Bíblia. Faça uma visita a uma igreja adventista do sétimo dia e descubra um povo simples, mas um povo que segue exatamente o que a Bíblia ensina. Se busca a paz no coração, olhe para Cristo, Ele é solução. Se a dor e o pesar roubarem o seu olhar, Jesus vai devolver seu viver e dar vitória completa, a paz e o perdão. Só basta você aceitar e querer. Jesus vai vencer por você. Se anseia o amor e salvação, fixa seus olhos no Salvador. Se o mal carregou seus sonhos e seu valor, Jesus vai renovar o seu ser e vai cumprir a promessa da vida eterna. Só basta você aceitar e querer. Jesus vai vencer por você, vencer por você. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos conversar com Jesus. Querido Pai, nós queremos fazer a Tua vontade. Nós queremos cumprir o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Dá-nos, Senhor, coragem e forças para fazermos a Tua vontade. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Tem gente que diz que não acredita em Deus, e muito menos na Bíblia, mas nunca sequer parou para estudar a Bíblia. Mas você deve estar pensando, ler a Bíblia? Ela é muito complicada. Eu leio e não entendo nada. Pensando em você, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Você pode ouvir no carro, no computador, no aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você.
totalmente grátis. Mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. E também o nosso blog novotempo.com/está escrito. E lembre-se, amigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se busca a paz no coração, olhe para Cristo, Ele é solução. Se a